quinta-feira, vai jogar amanhã no domingo, mas o jogo é apenas na quinta-feira, então segunda descansa. Na terça-feira o Flamengo já viaja para a Argentina. Descanso que eu falo é treino, tá? Que não tem jogo. Na terça-feira o Flamengo já viaja para a Argentina, vai treinar no CT do Defensa e Justiça. Na quarta-feira treina no CT do Defensa e Justiça, para na quinta-feira jogar diante da equipe do Estudiantes. Já temos aí uma excelente notícia, porque o Jorginho, que estava com problema no posterior de coxa, estava com edema ali, sentindo dores no posterior de coxa, tirou ele do confronto contra o Juventude, contra o Estudiantes, e o Alexandro treinaram normalmente com os demais companheiros, tá? Ontem, na sexta-feira, estão mais próximos de retornar à equipe do Flamengo. Cara, dá uma melhora significativa ao Flamengo esses dois jogadores. O Jorginho é evidente isso, mas, cara, o Alexandro, ele ajuda demais ali na saída de bola do Flamengo, e seria interessante se o Flamengo pudesse contar com ele para esse jogo da volta contra o Estudiantes, que vai ser um jogo que o Estudiantes vai ter que sair para jogo. O Flamengo venceu no Maracanã, terão que sair para jogo e vão pressionar o Flamengo, e logicamente o Flamengo, ainda mais que essa pressão é feita por 12, né, do Estudiantes, mais o árbitro, então essa saída de bola tem que ser bem sincronizada. Ambos têm boas chances de já ficarem à disposição da partida de amanhã diante da equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, jogo importantíssimo também, né? A gente tem aí a equipe do Palmeiras enfrentando o Fortaleza hoje. O jogo é hoje às 9 horas da noite na casa do Palmeiras. A tendência é que o Palmeiras vença esse jogo. Tudo bem que está visando o jogo da volta da Copa Libertadores contra o River Plate na quarta-feira, mas, cara, assim, vai ter tempo de descanso também e vão mandar força máxima, não tem a menor dúvida. Ainda mais que venceram, o jogo fora de casa, foi 2-1 igual o Flamengo, só que foi fora de casa, foi no Monumental de Nunes para o clássico entre Flamengo e Vasco. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para o confronto. Como mandante, o Flamengo vai ter maioria absoluta no estádio, né? Predominantemente o setor norte será rubro-negro, no meio do campo é misto. Terão ali, eventualmente, um outro torcedor do Vasco, mas como a venda começou primeiro para o torcedor do Flamengo, vai ter mais rubro-negros, e o setor sul tem que ser predominantemente torcedor do Vasco, tá? Que eu não sei se a torcida do Vasco ela costumava ir aos jogos contra o Flamengo, mas nos últimos tempos, em função da freguesia cruz-maltina, eles não costumam ir tanto no jogo. A torcida vascaína comprou apenas 7 mil ingressos para o setor sul, que é o setor exclusivo do adversário. E, cara, 7 mil é pouco, tá? Para trás do gol. Atrás do gol ali tem mais ou menos 20 mil lugares, 18 mil lugares, algo nesse sentido. Então, enfim, vai ser um público menor da torcida do Vasco, apesar de ter até amanhã. A CBF já definiu o árbitro para o jogo, para o confronto entre Flamengo e Vasco, e será Rafael Rodrigo Klein, que, cara, péssimo árbitro, pelo menos assim, não é de uma índole, tá? As marcações dele é porque, cara, tá impregnada essa cultura de faltinha no futebol brasileiro, então árbitro que picota muito jogo, marca muita falta, mas, sinceramente, depois do que aconteceu na Copa Libertadores na quinta-feira, eu acho até que é o de menos, viu? Porque o que aconteceu foi um assalto, assim, a mão armada que o Flamengo passou, uma operação sem anestesia. E, cara, o Rafael Rodrigo Klein vai ser o menor dos problemas, o Flamengo fazendo um bom jogo. O Felipe Luiz tem que aumentar, eu acho até que eu começaria com o Bruno Henrique, porque o Diniz ele gosta de sair jogando lá de trás, não abrir mão disso, tem entregado a paçoca de forma consistente nos últimos jogos, né? Com essa saidinha curta lá de trás. Então o Flamengo, a estratégia tem que ser essa, eles não abrem mão, né? O Diniz ele não abre mão dessa saída curta, então tem que jogar para pressionar, para roubar essa bola lá no campo de defesa do adversário para fazer o gol. Já entregaram a paçoca aí no último jogo contra a equipe do Ceará e vem corriqueiramente entregando essa paçoca na defesa. Então é uma das alternativas que o Felipe Luiz tem. Talvez seja começar com o Bruno Henrique. Hoje vai ser o treino derradeiro, então vai ser o treino que ele vai
escolher quem vai começar, até para dar uma segurada, né, para o jogo contra o Estudiantes. Pessoal, o negócio é o seguinte, não foi só no Brasil que surgiram as reclamações sobre a arbitragem desse ladrão chamado Andrés Rojas. Até mesmo no país de origem dele, que é a Colômbia, a atuação dele foi duramente criticada. Por exemplo, no canal Sports, a manchete foi Jugada maestra em detalhe, la oscura noche de Andrés Rojas, que em português significa jogada mestre em detalhe, a noite sombria de Andrés Rojas. Cara, eu adoro o povo colombiano, é um país maravilhoso, já fui 2 vezes à Colômbia, 3 vezes na realidade já fui à Colômbia, é um país que as pessoas são nada contra a Colômbia, é contra esse senhor chamado aí Andrés Rojas, que é um dos maiores ladrões que existem no planeta Terra, e se dane, eu falo mesmo, porque não foi erro aquilo ali, não tem como você dizer que foi erro, aquele negócio ali. Mas voltando pro universo do Flamengo e Vasco, que vai acontecer no domingo, o Fernando Diniz, ele vive um grande jejum contra o Flamengo, né? Ele não consegue vencer o Flamengo. O treinador está 9 partidas sem conseguir superar o Flamengo, acumulando 5 derrotas e 4 empates durante esse período. A última vez que o Diniz saiu vitorioso foi no Campeonato Carioca, na final de 2023, no segundo jogo, quando o Flamengo fez aquela pouca vergonha, aquela pataquada, né, que o Flamengo protagonizou, quando o Fluminense reverteu o placar por 2-0 no jogo da ida do Flamengo e acabou vencendo por 4-1 no jogo da volta. De lá para cá, o Mengão se tornou uma verdadeira pedra no sapato do técnico. O Diniz é um dos treinadores que mais perdeu para o Flamengo desde 2019. O Flamengo enfrentou ele em 24 oportunidades, 7 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, tá? Enfim, né? Esse número o coloca como o segundo treinador que mais perdeu, atrás apenas do Rogério Ceni, que não tem como, né? O Rogério Ceni perdeu 15 vezes, né, para o Flamengo. Além disso, para piorar a situação do adversário, o jejum não é apenas do Fernando Diniz. O próprio Vasco não sabe o que é vencer o Flamengo desde o dia 5 de março de 2023, em uma partida válida pelo Carioca, que o Vasco deu gol do Pumita Rodrigues, um chute que ele nunca mais na vida dele acertou, nem acertará, né? Já são 11 jogos que o Flamengo não perde para o Vasco, né? E no Campeonato Brasileiro, há 10 anos que o Flamengo não perde para o Vasco, desde 2015, né? É a série vascaína de não conseguir ganhar do Flamengo, e que continue, né, essa situação. Pessoal, o volante Fabiano, que estava emprestado ao Sub-20 do Flamengo pelo Audax de São Paulo, está de saída do Flamengo, tá? O Flamengo não exercerá a opção de compra no contrato do jogador. Com isso, ele retorna à equipe paulista de forma antecipada. Ele tinha contrato com o Flamengo até outubro. Informação do querido Flazoeiro em conjunto com o Flabase, tá? Em relação ao Fabiano, beleza? Pessoal, vamos trazer uma informação aqui que pelo menos é um alento para o torcedor rubro-negro, mas de certa forma vamos trazer uma informação que é também uma preocupação e das grandes para o torcedor rubro-negro. A Conmebol quer excluir do Campeonato Sub-20, tá, o árbitro de Flamengo e Estudiantes. O Rodrigo Matos publicou isso na coluna do UOL. O Felipe Melo, que surpreendentemente, até o Felipe Melo ficou revoltado com a postura do senhor Andrés Rojas no jogo da Copa Libertadores do Flamengo, tá? E aí, o torneio será disputado no Chile entre 27 de setembro e 19 de outubro. A Conmebol anulou o cartão do Gonçalo Plata, como a gente já sabe, e agora pede a exclusão do árbitro do Campeonato Mundial Sub-20, que inclusive 2 jogadores do Flamengo foram convocados, o Iago e o João Vitor, os 2 zagueiros do Flamengo foram convocados. Felipe Melo falou o seguinte: uma pessoa da Conmebol me afirmou que a Conmebol está trabalhando de forma firme
para tirar o Andrés Rojas do Mundial Sub-20. Eles entendem que o erro é grotesco e o árbitro precisa ser punido. E vale lembrar que a Conmebol ela tem essa história. Quando o cara vai mal demais, eles tiram o cara. O Daronco, se eu não me engano, cometeu um erro assim surreal no jogo de Copa Libertadores da América. River Plate, eu esqueci, foi no ano passado isso, né, uma expulsão surreal. E até hoje o Daronco tá. Você não vê mais. Você vê o Wilton, você vê o Rafael Claus, o fulano, ciclano, mas você não vê mais o Daronco apitando jogos da Conmebol, jogos internacionais. E, cara, isso mancha, sabe, a competição, uma atuação de um árbitro desse. Isso deixa margem para você desconfiar de tudo e de todos, sabe? E você sabe que eu faço elogio a essa gestão, critico a outra, elogio a outra, critico essa. Eu tenho uma crítica para fazer para essa gestão do Flamengo. Eu queria saber quem está cuidando dos bastidores das entidades, dos bastidores da Conmebol, dos bastidores da CBF, tem a FERJ também, mas aí já é uma situação menor, né? Que aqui, mas através dessa situação menor que você vai criando lastro com as outras entidades, porque a FERJ é ligada à CBF, CBF ligada à Conmebol, e aí você, né? Eu me lembro que em 2015 o Flamengo entrou num racha, Eduardo Bandeira de Mello, ele entrou num racha político muito grande com o presidente da FERJ, o Rubinho. E aí, curiosamente, vocês lembram? Um pênalti assim, não sei se foi 15 ou foi 16, foi 15. Deram um pênalti absurdo pro Vasco na semifinal do Campeonato Carioca, né? Eu lembrava o nome desse árbitro, desse pênalti, o Pará até aperta a mão do árbitro depois. E, cara, um pênalti assim absurdo foi marcado pro Vasco naquela oportunidade e ficou marcado aquilo, tá vendo? Tá brigado com a federação, aí, na dúvida. Então, assim, o futebol, é lógico, existe o fator técnico, existe o fator tático, existe o fator físico, o mando de campo, só que o futebol, sobretudo na Copa Libertadores da América, melhorou muito de lá de trás até aqui. Lá atrás era um negócio terrível, sujo, nojento, mas a Libertadores, ela tem as suas nuances. A Libertadores, você precisa... Não estou querendo dizer que nos bastidores você precisa agir de forma que você vá roubar o outro time, vai ser beneficiado, mas você precisa agir para que você não seja roubado. O presidente da CBF, Sami Chaldi, foi para o Paraguai. Não sei com que objetivo, mas ele foi para o Paraguai. Espero que tenha como pauta a arbitragem desse senhor e o fortalecimento das equipes brasileiras do Flamengo nos bastidores da Conmebol. E se eu fosse o Flamengo, mandaria alguém também para Luque, que é onde fica a sede da Conmebol. E aí, meus amigos, para nossa situação piorar na Copa Libertadores da América, é o que eu falo, piorar ou melhorar, a gente vai ver, né? Eu não tô aqui para prever o futuro, mas a Conmebol anunciou a arbitragem para o próximo jogo do Flamengo diante da equipe do Estudiantes. Quem vai apitar o jogo é o chileno Piero Massa. Aí você vai falar, ora, Pedrão, mas o Chile não tem uma treta com a Argentina, não tem uma rivalidade em função de guerras, aí coisa e tal, parece que os chilenos não gostam dos argentinos, acho que ficou de bom tamanho. Pois é, meus amigos, mas não sei se isso aplica nesse caso aqui, viu? Porque o Estudiantes, ele só está nas quartas de final da Copa Libertadores em função da arbitragem do Piero Massa, que apitou Estudiantes e Cerro Porteño na casa do Cerro Porteño, no Paraguai. No último minuto, ele marcou um pênalti que não existiu. Não existiu no jogador do Estudiantes.
E aí o pênalti é convertido pelo atleta do Estudiantes, né? Depois tem o jogo da volta, o Estudiantes se fecha ali, acaba conseguindo o 0-0 e avança para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Assim, acho que tem duas questões para a gente analisar aí. A primeira questão, que é positiva para o Flamengo no meu entendimento, se ele for realmente honesto, e eu tenho dúvidas, agora eu tenho o direito de duvidar, tem culhões de marcar um pênalti fora de casa, né? Na casa do adversário para o visitante no último minuto, e um pênalti que sequer aconteceu. Aí você, pô, Pedrão, então tá bom, né? Nós somos o visitante, talvez ele não vá ser caseiro e coisa e tal. Agora me estranha muito um árbitro que deu a vaga, interferiu, deu a vaga ao Estudiantes para as quartas de final, acaba de apitar um jogo do Estudiantes e é escalado para um jogo tão decisivo em La Plata, o mesmo Estudiante, clube que ele beneficiou. Cara, parece que foi escolhido a dedo, sabe? Não tinha outro árbitro para escolher para esse jogo, gente. Tinha que ser o Piero Massa que deu pênalti, deu gol para o Estudiantes. Estranho. No mínimo, estranho. O Boto, preocupado com esse jogo da volta, até falou em entrevista. Eu me preocupo muito com isso. Se na nossa casa, perante 65 mil torcedores, um árbitro não tem vergonha de fazer o que fez ontem, preocupa-me o que pode fazer na casa do adversário. Sabendo como são as torcidas argentinas, como os jogadores argentinos levam o jogo para certos caminhos que tem esse tipo de picadilha entre os jogadores, travar o jogo, há pouco eu vi o Felipe falar sobre isso. E nós não somos uma equipe habituada a fazer isso, mas vai ter que ser, tá? Vai ter que ser. Somos uma equipe que gosta de jogar, que gosta que o jogo corra, que o jogo tenha segmento. Por isso, confiamos que a Conmebol mande para lá um árbitro com coragem e que não se intimide.